Graça e paz a todos. Maná para as Nações é um canal que vem abençoando dezenas e centenas de pessoas e nós estamos hoje com o nosso podcast, Maná para Casais. Hoje nós vamos falar um pouco sobre amar é uma decisão. E o tema de hoje que a gente vai abordar é vivendo a tua vontade, Senhor, e não a minha. E o nosso alvo é especificamente casais cristãos que estão nos ouvindo agora e que querem ser edificados. O objetivo do nosso podcast, Maná para Casais, é inspirar e capacitar casais a viver um amor verdadeiro, fundamentado na escolha diária de amar, na submissão ao Senhor. Então você que está aqui e quer ser abençoado, fique conosco até o final, porque Deus vai falar muito com você, tá bom? Bom, gente, a estrutura hoje do nosso bate-papo está fundamentada em 3 pilares, Mas antes disso eu quero ler aqui um texto-chave que diz assim, Mateus 22:37. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Esse é o texto básico para a nossa estrutura dessa palestra. Mas o tema central que a gente vai abordar é justamente isso. Amar é uma decisão que nos leva a viver a vontade de Deus no casamento, tá? Quando a gente fala disso, a gente fala de 2 pessoas, o homem e a mulher, que está ali focado, tá? Em decidir viver a vontade de Deus. Então, em primeiro lugar, eu quero apresentar a estrutura dessa palestra falando para vocês que o nosso objetivo é ser breve aqui, tá? E falar um pouco das nossas experiências, até mesmo como casais, como casal, para casais que estão nos ouvindo agora. E em segundo lugar, explicar esse propósito, que é justamente essa decisão que a gente tem que ter de amar e submeter essa decisão à vontade de Deus, tá? Trazendo unidade, paz e propósito no casamento. Mais uma pergunta fica, e aí já vai entrar a minha participante aqui, Graça e Paz, missionária Sussuarana. Graça e paz. E a pergunta que eu tenho para ela é o seguinte: como seria o seu casamento todos os dias se você escolhesse amar como Cristo ama? Responda pra gente aí, missionária. Cumprimenta aí o povo que está com a gente no Maná para Casais. Sejam bem-vindos, queridos, graça e paz. Sejam bem-vindos a esse momento precioso, onde nós estamos aqui aprendendo mais e sendo edificados. E eu tenho certeza que o teu casamento vai crescer muito a partir de tudo que você vai ser ministrado. Pastor, meu esposo, muito bom estar aqui com você. Responda para quem está nos ouvindo, como seria isso aí? Como seria o seu casamento todos os dias se você escolhesse amar como Cristo ama? Primeiro lugar, entendendo que amar é uma decisão. Explica pra gente. O apóstolo Paulo, ele fala, no texto em 1 Coríntios 13, versículo 14, que o amor é paciente, o amor é bondoso, o amor não inveja, ele não se vangloria, ele não se orgulha. Então, em primeiro lugar, precisamos entender e compreender que amar é uma decisão. E dentro desse contexto, o amor, ele é um mandamento e não uma escolha. Quando eu decido amar, eu estou cumprindo um mandamento que Deus nos ordenou, que é amar o meu cônjuge, é decidir amar o meu cônjuge, E Deus, meu filho, ele nos chama a amar independentemente de nossas emoções. Amor não é emoção, não é sentimento, mas é uma decisão. Porque sentimento oscila, Sim. Ele vai pelo momento. Mas amar é uma decisão que vai pela razão. Importante frisar que não depende do momento. Momento ruim, momento bom. Ele está sempre ali, firme naquela decisão de estar do lado daquela pessoa, estar do lado do seu parceiro. E não é porque está passando um momento difícil que vai sair da vontade de Deus. Nem pelos desafios, No casamento, o amor deve ser uma decisão constante, mesmo
diante de desafios, mesmo diante das dificuldades, né? O casal ele precisa ser constante, decidir, né? Amar além de desafio, além da situação, além de tudo que vem a acontecer. E a missionária Sussuarana me dá um exemplo prático do que é a separação de amor em sentimento, que se oscila, e aquele amor que a gente chama de amor, né, por decisão, aquele amor que não é aquele que oscila, mas é aquele que está firme, pautado ali, né, no estável, no sólido, né? Então a gente sabe que existem alguns exemplos, né? Exemplos que você pode trazer para nós. Primeiro, né, nós devemos escolher perdoar. Isso é um exemplo. Mesmo, né, quando o outro errou. Quer dizer, se for no sentimento, não tem como perdoar. Não. Se o teu casamento está pautado em sentimento, você vai ter dificuldade de perdoar. Porque já pensou naquele dia que o seu parceiro vai lhe ferir? Uma discussão, né? Chegou estressado no trabalho, o sentimento tá à flor da pele, e aquela pessoa, se ela tiver dificuldade de decidir amar seu parceiro, vai ter dificuldade de perdoar, né, missionário? Sim. Dê outro exemplo aí. Praticar a bondade e paciência em meio ao estresse. Rapaz, no século XXI hoje tá difícil isso, né? A gente vê muitos casais estressados. Casais que estão aí, sabe, vivendo uma vida louca mesmo. E para demonstrar que o amor dessa pessoa não é em sentimentos, né? E sim um amor estável, baseado em decisões, na razão mesmo da consciência. Hoje, praticar a bondade e a paciência no casamento é uma virtude, né, missionário? Com certeza, meu filho. E ainda mais, né, no mundo que a gente vive, né, na sociedade que a gente vive, onde hoje as coisas acontecem de forma muito rápida, né? É o trabalho, é os filhos, é o ministério, né? Então, você tem que saber gerenciar, administrar, né? Como a gente está dando um exemplo aqui. O estresse sempre vai ter, porque a nossa vida ela é feita de momentos bons, de momentos ruins, momento onde o casal passa por dificuldade, por desafio. Vai chegar aquele dia onde ou o homem ou a mulher vai estar estressado, né? Às vezes do trabalho, às vezes mesmo de tantas coisas que acontecem. Mas a gente precisa entender que nós precisamos praticar, queridos, a bondade. Praticar o ato de olhar para o nosso cônjuge, de ter paciência, né? De ter sabedoria, de ter paciência para lidar com o dia que um ou o outro estiver estressado, né? A gente precisa gerenciar isso. Missionário, eu vou contar uma história aqui ilustrativa que vai edificar muito a fé e o casamento daqueles que nos ouvem aqui no Maná para Casais. Eu conheci um casal de pastores, eles moram em Rio Branco, né, Acre. Eles vieram de Tarauacá. Eles não tinham nada. Eles desceram para Rio Branco, que é mais ou menos 500 quilômetros de Rio Branco, Acre. E Tarauacá é uma cidadezinha interior, né, daqui do Acre. Por que esse casal chegou aqui, eles trabalharam, né, o pastor era um cara muito habilidoso nas vendas, né, e ela é uma ótima dona de casa. E quando o pastor chegou aqui, ele se interessou por vendas, logo ele acessou, né, um grupo muito grande de venda de amendoim, de skin, né, de pipoca, e ele se aliançou com aquela empresa Doril, né, que é uma empresa de distribuição de amendoim japonês. Então ele cresceu muito, ele junto com a pastora desenvolveram muito e construíram patrimônios. Deus chamou ele para a obra, ele foi para a obra. Passado algum tempo, Deus resolveu prová-lo, né? Deus resolveu prová-lo e ele perdeu a igreja, né? Porque ele estava numa igreja que de 2 em 2 anos tinha um concílio, então tinha que mudar de pastores, e ele pegou essa igreja do zero
e devolveu essa igreja, né, assim, top das galáxias, como diz o Acreano, né, top, sem faltar nada. Então ele teve que recomeçar do zero em outra igreja, mas aí Deus cobrou mais dele, né, botou ele mais na prova e ele perdeu a empresa, perdeu a representação. Para o fim da história, esse cara ele começou a carregar a geladeira no caminhão que ele tinha. E eu, reparando no dia desse, porque eu encontrei a esposa dele, né, num evento de uma igreja, e eu perguntei, né, cadê o pastor fulano? E ela disse, está lá, ficou em casa, ele não veio. E aí aquilo me chamou muita atenção, porque deu de ver e reparar, analisar que o amor daquela pastora não era amor de sentimento. Porque ela viveu as 3 fases da vida. Ela viveu quando ele não tinha nada no começo, viveu quando eles tinham tudo, do bom e do melhor, e agora estão vivendo a fase do recomeço de novo, onde ele perdeu tudo, está recomeçando do zero juntamente com ela, mas ela ficou ali firme com ele, não abandonou ele, não deixou ele para trás, mesmo sabendo de muitas coisas, ela permaneceu firme e estável com ele. Então a gente vê essa história ilustrativa justamente nessa parte 1 da palestra, que fala sobre amar é uma decisão, que ela decidiu ficar com ele, porque quando eles começaram não tinham nada, desenvolveram a vida, cresceram, construíram muitas coisas, algumas decisões deles levaram a viver uma fase difícil, a qual eles estão agora. Então isso é um exemplo básico sobre amar é uma decisão. Mas a nossa palestra, ela, como é rica em informações, vamos agora para a parte 2, vivendo a tua vontade, Senhor, e não a minha. O que a senhora pode comentar para nós, missionária, sobre essa parte 2, vivendo a tua vontade, Senhor, e não a minha? Quando a gente fala em viver a vontade de Deus, né, meu filho, a primeira palavra que vem na nossa mente é a submissão no casamento, né? E eu quero falar um pouquinho sobre isso. Em Lucas, capítulo 22, 42, a palavra do Senhor fala assim: Pai, se queres, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Né? O que é submissão no casamento? Né? É você viver a vontade de Deus, a vontade de Deus perfeita para o teu casamento. Verdade. O homem, ele deve ser submisso à mulher, assim como a mulher deve ser submissa ao seu esposo. É interessante que o casamento, quando vive na vontade de Deus, missionária, ela tem que refletir a união de Cristo com a igreja. Sim, isso é submissão, né? Submissão, né? Porque hoje em dia a gente vê uma noiva que tem que se render a cada dia para Cristo, porque há um casamento que vai acontecer. Então, assim como um casal que está unidos, né, eles devem se submeter, certo, à vontade de Deus, assim como a noiva, que é a igreja, se submete a Cristo, né? Isso a gente vê muito bem esse exemplo ali em Efésios, capítulo 5, versículo 25 ao 27. Isso exige negar o ego, né, pastor? Sim, ser submisso, em primeiro lugar, é você negar o seu eu, negar o seu ego, né, para viver para o outro. E casamento é isso, né, meu filho? Quando você casa, a maioria das pessoas, elas têm algo na sua mente. Ela casa para ser feliz, mas está errado. Eu caso para fazer o meu cônjuge feliz. Aí que surge, né? Negar o ego. Negar o ego em bem do outro. Para buscar o bem do outro. E aí muitas pessoas não entenderam ainda, porque o apóstolo Paulo fala isso lá em Efésios 5:27. O apóstolo fala assim: grande é o mistério do casamento entre Cristo e a igreja. Por quê? E até hoje muitas pessoas não sabem esse texto, qual é o mistério. O mistério é o seguinte: Cristo, como noivo, ele vem resgatar a sua noiva. O que ele fez? Ele foi o primeiro a pagar o preço. Ele foi o primeiro a fazer como exemplo, mostrando para nós que a noiva é frágil. E ele, como marido, ele vem se sacrificar. E sacrifício de cruz. Para que
esteja habilitado futuramente a noiva para casar com ele. Então ele veio, desceu as camadas mais baixas da terra, morreu, morte de cruz, foi humilhado, foi xingado, foi cuspido, mas ele está interessado em quê? Em casamento com a noiva. Então ele deixou sua própria glória, como diz lá em Filipenses capítulo de número 2, versículo 11, ele deixou sua glória, se desfez da sua glória e se tornou-se como um homem de carne e como servo para morrer morte de cruz. Por quê? Qual é o objetivo dele? Negar o seu própria vanglória para alcançar o benefício do outro, que somos nós, como igreja. Esse é o mistério, que Cristo veio primeiro. Primeiro ele se sacrificou. E agora, certo? É a igreja que tem que se submeter a esse mandamento, que é viver a vontade do Pai. Porque o Pai quer celebrar o casamento de Cristo com a igreja. Que coisa linda. Assim também é um casal. O homem, como um homem de casa, ele é o primeiro a se sacrificar na vontade de Deus, para que a sua esposa tenha esse livre acesso também, para que venha se submeter com facilidade a ele. Se a esposa olha para um homem e o homem não se submete a Deus, como é que ela vai se submeter a ele? Sim. Como? Me explica. Né? Não tem como. Não tem como, porque isso exige com que as práticas para submeter-se à vontade de Deus é que o casal tem que orar junto antes de tomar decisões importantes. Sim. Aí isso vai acontecer? Não tem como. Não. Porque o homem vive sem se submeter a Cristo. O homem é um homem independente, cheio de vaidade, cheio de ego, toma decisões sozinhos. Aonde nós entendemos aqui que a submissão no casamento é quando um casal juntos oram de mão dadas, juntos diante de Deus. É isso, missionário? Isso são práticas, né, meu filho, que demonstram quando o casal submete-se à vontade de Deus. Por exemplo, quando o casal faz isso, essa decisão glorifica a Deus ou apenas satisfaz o nosso desejo imediato? Quando um casal junto se submete a Deus, glorifica ao Senhor. Glorifica ao Senhor. Então a gente aprende que confiar em Deus durante as crises é real. É muito real. Romanos 8:28 fala sobre isso. Agora sim, no exercício prático, missionário, eu quero passar aqui uma orientação para os casais. Amém. Primeiro, faça uma lista, você que está nos ouvindo, faça uma lista das áreas que vocês têm dificuldade de se submeter. Porque a gente conhece, né, missionário, casais que têm dificuldade de submeter a área da finança. Sim. O homem ganha um dinheiro que trabalha, a mulher ganha um dinheiro que trabalha, mas nenhum dos dois sabe quanto ganha. Isso é um absurdo. Em vez de cada um por si. E Deus não há unidade. Não há unidade. Deus por todos, né? Está acreditado. Né? Então, assim, isso é errado, queridos. Eu conheço também casos, amor, de casais que a mulher vai pegar o telefone dele, é briga. O telefone é cheio de senha. É cheio de código. O WhatsApp. Então esse casal não tá submetendo, amor. A vontade de Deus. Não tá. Porque o corpo do homem, e isso inclui tudo, né? Não é só o corpo. Quando o apóstolo Paulo fala que o corpo do homem não pertence a ele, mas pertence à sua esposa. E da esposa ao homem. E da esposa ao homem. 1 Coríntios 7:3. E isso inclui, queridos, tudo. Então o telefone não pertence a você, pertence aos dois. Então, exercício... A conta bancária pertence aos dois. Perdão, é isso mesmo. Então, para você ficar bem claro aqui, primeiro, um exercício prático para o casal que quer se submeter à vontade, tá, de Deus. Primeiro, faça uma lista de áreas que vocês têm dificuldade. Por exemplo, eu não tenho acesso à conta do meu marido. Eu não tenho acesso ao telefone dele. Eu não tenho acesso ao telefone dela. Eu não sei para onde é que ela foi. Eu não sei onde é que ela compra. Tudo essas coisas que vocês têm dificuldade de ser
claro um com o outro, e essa dificuldade reflete na submissão a Cristo, joguem numa lista no papel, depois vão junto para dentro do quarto, orar junto por essas áreas, quebrando isso, né, amor? E põe as mãos, né, sobre essa lista. Pedindo para o Espírito Santo gerar aí a confiança, né, no casal, né? Porque casamento é confiança. Então você que faz isso, eu tenho certeza que Deus irá, sabe, abençoar a vida de vocês. Missionária Sussorana, do que é bom, dura pouco. Então, Maná para Casais vai finalizando com a conclusão e uma chamada de ação aqui para quem está nos ouvindo. Quais são as suas considerações finais, missionário? Um resumo aí para quem está nos ouvindo. Em primeiro lugar. Primeiro lugar, né, queridos? A gente pode resumir que amar é uma decisão que reflete obediência a Deus. Como o pastor mencionou muito bem, Jesus, quando ele decidiu dar a sua vida, né, por amor a nós, por amor à humanidade, ele refletiu a sua obediência ao Pai. E em todos os momentos, Jesus, ele sempre fez a vontade de Deus, né? Como nós lemos, quando Jesus estava ali no Getsemane, né? A Bíblia diz que ele estava tão angustiado que ele transpirou gotas de sangue, né? Mas o Senhor Jesus ali decidiu não fazer a sua vontade, mas a vontade de Deus. Isso reflete o que? Obediência. Tem uma frase, né, missionária, que diz assim: Senhor, ajuda-nos a amar e a viver a tua vontade em nosso casamento. É difícil, né, missionário, isso? Mas é uma oração assim, sabe, poderosa, né? De poucas palavras, né? Sim. Senhor, nos ajuda. Nos ajuda. Essa oração ela tem que ser diária, né, meu filho? Porque amar, viver a dois é um desafio. Mas com a ajuda de Deus, quando você decide amar o seu próximo e você reflete essa obediência a Deus, você consegue. E o teu casamento será poderosamente abençoado, né? Segundo, submeter o casamento à vontade divina traz unidade e propósito. Poderoso, hein? Poderoso. Todo casal precisa gerar no seu casamento unidade e propósito. Se você está do lado dessa princesa, você homem que Deus colocou na tua vida, você mulher que está do lado desse príncipe, Deus te colocou do lado dele com um propósito, né? E eu tenho certeza que quando você orar a Deus, quando vocês, depois dessa palestra, se você ainda não conseguiu descobrir o propósito, depois dessa palestra, nós te instruímos. Ore a Deus, segure na mão da sua esposa, você homem, você mulher, segure na mão do seu esposo. Ore a Deus, que Deus ele vai trazer a luz, a clareza do propósito de vocês nessa terra. Então vocês precisam ter unidade e propósito. E quando a gente submete o nosso casamento à vontade de Deus, aí sim nós refletiremos a obediência a Deus e nós vamos viver um casamento com unidade e com propósito. Você que está até agora chegando no finalzinho do Maná para Casais, eu tenho um desafio final para vocês, tá? Após esse desafio final, eu vou ler uma palavra e na subsequência a minha esposa estará orando por todos que estão ouvindo essa palestra agora. Desafio finais. Primeiro, comece o dia orando simples, tá? Com a sua esposa, pega na mão da sua esposa, faça uma oração simples e diga: Senhor, ajuda a amar e a viver a tua vontade em nosso casamento. Ajuda-nos a tomar decisões que glorificam ao Senhor e que sempre nos levem a propósito e a unidade, tá? Esse é o primeiro desafio. O segundo desafio, tenha um compromisso de ler a palavra junto, gente. Nem que seja final de semana. Faça isso. A gente sempre tem uma tradição aqui, eu e minha esposa, que é o sábado sabático. A gente tira um momento para ler junto. Tem que ler junto a palavra do Senhor, tá? E o terceiro desafio, pratiquem pequenos atos de amor diariamente. Eu sempre tenho um gesto de carinho com a minha esposa.
ela sempre gosta que eu vá comprar, né, um pão, um pão de queijo só numa padaria só, e eu tenho que ir lá fazer isso, né? Às vezes eu dou uma palavra de encorajamento para ela quando ela vai pregar, né? Eu pego, boto as duas mãos no ombro dela, olho para ela e digo: ó, Deus vai te usar hoje, Deus vai te derramar poder sobre a tua vida, tu vai ser um canal de bênção naquela igreja. E constantemente sempre tô orando pela minha esposa, e ela também ora muito pela minha vida, pelo meu ministério, que é um ministério muito, mas muito abençoado, como o dela também. Então a gente, em terceiro lugar, declara que vocês pratiquem uma ação, sabe, de gestos de amor diariamente. Agora há pouco a gente teve uma experiência, a gente não é diariamente que a gente faz isso, mas toda vez que a gente sai, o dia está abençoado, o dia está mais folgado, eu vou na rua, vou ali, pego um lanche, um lanche da tarde, a gente lancha junto e determina já a parte da noite, como que a gente vai operar. Então eu quero dizer para vocês que estão ouvindo aqui o Maná para Casais, que é possível fazer isso, tá? Colossenses 3,17 diz: tudo o que fizeres, seja palavra e seja ação, faça em nome do Senhor Jesus Cristo, dando por meio de graças a Deus Pai Todo-Poderoso. Então, seja por ação, seja por palavra, faça, faça, faça e faça. Não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Missionário Sussuarana, pastora Su, ora agora, finalizando o Maná para Casais, que no final eu tenho um recadinho para quem está nos ouvindo. Amém, queridos. Vamos orar. Feche seus olhos. Você que está ouvindo aí essa palestra tão abençoada, dê a mão agora para o seu esposo. Se você puder ficar de frente com a sua esposa, feche seus olhos e oremos ao Senhor. Senhor, entregamos nossos casamentos em tuas mãos, Senhor. Ajuda-nos a viver o teu amor diariamente, a escolher perdoar, servir e sermos um reflexo da tua glória. Que possamos dizer sempre, Senhor, que cada casal que está ouvindo agora, Senhor, essa palestra, possa dizer e declarar sempre: não a nossa vontade, mas a tua, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, você que gostou dessa palestra do nosso podcast Maná para Casais, hoje nós falamos sobre amar é uma decisão. Amém? Vivendo a tua vontade, Senhor, e não a nossa. Então ficamos por aqui, deixando um recadinho para você que nos ouviu até agora, que o e-book, tá? O e-book poderoso para abençoar a sua vida. Se você gostou dessa palestra, imagine o nosso e-book, que está recheado, preparado com muito amor para abençoar você e seu casamento, tá? Ele vai estar disponível aqui nos comentários, tá bom? É só você acessar, você que mora longe, você que está de longe, você que não tem tempo para ler, né? Não tem tempo para acessar o livro escrito. Acesse o e-book, baixe no seu telefone, tenha acesso a códigos espirituais para o casamento, tenha acesso a estudos que vão, com certeza, abençoar a sua vida, tá? E a nossa dica promocional para você que está nos ouvindo agora é que você que compartilhar para outro casal esse Maná para Casais, nós estaremos orando por você. Você deixa o seu nome aqui nos nossos comentários e a gente vai estar orando pelo seu casamento, pela sua vida, tá bom? Quero dizer para você que ficou com a gente até o final, que você é muito amado pelo Senhor, amado pela nossa vida, e que eu, pastor Tomé Psaíde, o amigo do povo, amigo de vocês, estará orando por vocês